Você acha que somos livres e temos liberdade de escolha, ou vivemos em uma Matrix, onde todos os nossos passos são pré-determinados? Assista até o final e chegue em sua própria conclusão. Sejam bem-vindos ao canal Desapego da Mente. No vídeo de hoje, vamos falar de um tema que vem gerando polêmica há milhares de anos, que é a existência ou não do livre-arbítrio. Para isso, irei dar uma breve explicação sobre o conceito por trás disso e o que dizem as pessoas que defendem o livre-arbítrio, os argumentos contra a sua existência. No final, eu vou abordar um ponto de vista interessante sobre esse tópico, que já foi expressado por alguns mestres espirituais, como Eckhart Tolle, autor do livro O Poder do Agora, que, na minha opinião, é o que faz mais sentido. Então, vamos lá. Afinal, o que é o livre-arbítrio? É a capacidade de poder tomar decisões e agir de acordo com sua própria vontade, sem ser influenciado por fatores externos ou internos. Significa ter a liberdade e responsabilidade por suas escolhas. Enquanto alguns filósofos acreditam que o livre-arbítrio não só existe, mas que é uma condição necessária para a responsabilidade moral, outros argumentam que isso não existe e que na verdade é uma grande ilusão. Quem defende a existência do livre-arbítrio se baseia no fato de que as pessoas têm a possibilidade de escolha a todo momento. Por exemplo, um indivíduo que decide seguir uma carreira diferente daquela que seus pais ou a sociedade desejam para ele. Neste caso, ele considera os seus desejos e vontades e toma a decisão consciente e voluntária de seguir a carreira que quiser, o que sugere que a pessoa tem a capacidade de escolher livremente e de forma consciente, e deve também ser responsável por sua decisão, que pode ser vista como uma forma de liberdade individual, onde a pessoa tem o direito de escolher seu próprio caminho e não ser limitada por expectativas externas. Então, quem defende o livre-arbítrio considera que se não existisse essa liberdade, as pessoas não poderiam ser responsabilizadas por suas ações, pois estariam condicionadas a agir de determinada forma. E quem é contra o livre-arbítrio? Existem vários argumentos que negam a sua existência. Um deles é o determinismo, que afirma que todas as ações são determinadas por causas anteriores e que não existe livre escolha. Então, se uma pessoa tem um histórico de sentir raiva com facilidade e é exposta a estímulos estressantes, é provável que ela fique irritada e reaja de forma agressiva. E outro argumento contra o livre-arbítrio é a influência de fatores externos, como a educação, a cultura e as condições sociais, que afirmam que nossas escolhas são influenciadas por esses fatores e, portanto, não são completamente livres. Então, você pode perceber que é uma discussão complexa e que não há um consenso sobre isso. Mas uma ideia interessante, que alguns mestres espirituais já expressaram sobre esse tema, é a de que o conceito de livre-arbítrio é relativo e que depende do nível de consciência de cada um. No nível da inconsciência egóica, onde as pessoas estão completamente identificadas com a mente, aí não há liberdade de escolha, pois elas agiriam de acordo com suas emoções, crenças, padrões e ideias que foram incutidas nelas no passado, seriam reféns dos acontecimentos da vida, da reatividade e da ideia de que estão sempre certos e que o errado está no outro, ou no mundo externo. Por outro lado, quando a pessoa começa a despertar, ou seja, a se dissociar da mente e perceber a ilusão da separação, ela começa a ter mais liberdade para escolher como agir, reconhecendo os pensamentos condicionados e optando por não se portar de acordo com eles, pois suas ações serão baseadas no estado de presença e não mais pela mente. Você começa a ver o ataque do outro, a raiva alheia, como um pedido de ajuda, como uma questão interna que ela precisa resolver, e não como um insulto ao seu próprio ego que pede uma reação imediata. No entanto, mesmo neste nível de consciência mais elevado, a pessoa não é uma entidade independente, pois no final das contas, suas escolhas e ações são uma expressão da consciência universal, que é o que conecta todas as coisas e seres no universo. Essa consciência universal é a fonte de toda a existência, que tem vários nomes, como Brahman, Tao. Aqui no Ocidente é mais conhecido como Deus. Então, se você comparar o estado de alguém desperto com alguém inconsciente, você pode considerar que um tem liberdade de escolha e outro não. Mas no nível mais profundo, você não é uma entidade separada da consciência universal, e sim uma expressão dela. Por isso que há essa ideia de livre-arbítrio relativo. Mas e a responsabilidade nisso tudo? Onde que entra? Por exemplo, se uma pessoa totalmente inconsciente comete um crime, ela é ou não é responsável por seus atos? Bem,
há um propósito para a humanidade aqui na Terra, que é o de cada um reconhecer o próprio estado de inconsciência para se lembrar de que você faz parte de algo muito maior, belo e perfeito, e que não busca isso na vida acaba naturalmente criando sofrimento para si mesmo e para os outros, e cedo ou tarde isso será o catalisador para o despertar de cada um. Por isso que vivemos em um mundo com tanto sofrimento, porque muitas pessoas precisam disso para acordar para a verdadeira realidade. Então, respondendo à questão, se uma pessoa comete um crime, ela pode até não ser responsável devido à sua inconsciência, mas ela terá que sofrer as consequências, tanto para vivemos em uma sociedade com um mínimo de segurança, tanto para que o despertar comece a ser uma possibilidade para essa pessoa que errou. O fato é que o processo evolutivo sempre vai acontecer, mesmo que você não queira. Você pode viver a vida toda para satisfazer o próprio ego, mas uma hora todos vão caminhar em direção à luz. A diferença é que uns seguem um caminho mais rápido e outros mais devagar. Qual caminho você escolhe? Fica a reflexão. Então é isso, pessoal. Esse tema é realmente muito polêmico. Eu quero deixar claro que os mestres espirituais sérios que abordam sobre esse assunto, eles não falam do livre-arbítrio como uma ideia baseada em uma verdade absoluta, mas sim como uma intuição que eles sentem sobre isso, que há um livre-arbítrio relativo no plano material, mas em um nível mais profundo não, pois não somos entidades separadas e independentes. Mas e você? O que acha sobre isso? Deixe sua opinião nos comentários, pois é importante considerarmos outros pontos de vista, para se ter uma visão mais ampla do assunto. Então vou ficando por aqui e até o próximo vídeo.